Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero hoje aqui fazer alguns comentários a respeito de duas experiências que eu desenvolvi no último ano, baseado principalmente naquilo que eu venho pesquisando, estudando aí nos últimos 4 anos e meio aí que eu voltei ao aquarismo, principalmente nos últimos tempos que eu conheci o Father Fish, né, através dos vídeos dele, né, que trazia uma proposta mais parecida com aquela com aqueles princípios que eu seguia no início da minha vida como aquarista, lá na adolescência, quase 40 anos atrás, e que ele parece que resgata um pouco disso, contrapondo aquilo que a gente vê na maioria dos aquaristas, né, dos influenciadores e tudo mais, de um aquário high-tech, usando de uma série de novidades tecnológicas, equipamentos, produtos, enfim, que eu entendo também tem o seu valor, também tem a sua importância, mas é uma outra vertente do aquarismo. E a gente tenta, de uma certa forma, como aquarista, eu tento juntar o melhor desses dois mundos. E tanto que, por exemplo, né, nesse aquário, que é o maior que eu tenho, não dá para aplicar muitos princípios do Father Fish, porque são peixes de um porte maior, são peixes que comem plantas, alguns deles, né? Então eu mantenho aqui só plantas artificiais, né? E vamos dizer assim, dentro daquilo que a gente vê, né, daqueles youtubers, né, conhecidos que a gente segue e tudo mais, né, esse aquário aqui, ele seria um aquário mais parecido com os cichlid bros americanos, né, aquário de ciclídeos, né, de porte médio, usando sim um pouco de troncos de pedras, tentando criar um ambiente próximo ao natural, mas com algumas restrições. Então tenho filtro SAMP, uma quantidade de mídias bem grande, tudo mais para suprir, né, de alguma forma aquilo que naturalmente seria feito dentro daquela proposta lá do Father Fish, de um aquário mais natural, onde você tem um grande número de plantas e um pequeno número de peixes de pequeno porte, para poder criar um equilíbrio ali dentro. E aí você não precisa de tantos equipamentos, você não precisa ficar fazendo reposição de nutrientes para plantas e de minerais e tudo mais, né? E aqui já a gente precisa fazer isso, porque não dá para estabelecer esse ciclo natural dentro de um aquário, né, desse porte, com peixes desse porte e sem plantas, né? Hoje, basicamente, aqui nesse aquário eu tenho polípteros, são 4, tenho acarás-bandeira, 6, e mais algum outro peixe que ficou aí né, que também gosto, né, um aquário festivo, um cascudo pepita de ouro, um gato invertido. Bom, e aí agora partindo propriamente para a questão dos experimentos, que foram 2 que eu fiz nos últimos tempos. Um primeiro foi um aquário autociclante, um aquário totalmente sem nenhum equipamento, sem nem aerador, filtro, nada, né? Que eu montei numa caixa d'água de 500 litros. Né? Tem alguns vídeos, shorts aí aqui no canal, que eu postei ultimamente dessas 2 experiências, né? Então, o autociclante, vou chamar assim, né, ele deu muito certo. Ele está montado há 1 ano, ele está numa área no quintal, onde ele pega sol, chuva, né? E ele, inicialmente, eu coloquei lá guppies e molinésias,
e plantas. Nesse primeiro ano, foi final de primavera, início de verão, eu montei esse aquário no final de 2023 e ele funcionou bem desde o início, né? Eu consegui manter os peixes sem maiores perdas. Logo eles começaram a reproduzir, tudo bem que são peixes, né, pecilídeos, peixes de fácil reprodução, mas eles começaram a reproduzir muito e rapidamente, o que dá para a gente a ideia de que está dando certo, né? E as plantas também foram crescendo, só que inicialmente ele tinha um problema, como pega muito sol, né, principalmente no verão, a água ficou verde, a água ficava completamente verde, turva mesmo, mas os peixes bem ali, as plantas bem ali, eu fui levando assim. Com o passar do tempo veio o inverno. No inverno, justamente pela posição que ele está, pega menos sol e eles aqui em Campo Grande a gente tem certas oscilações, a maior parte do tempo faz muito calor, mas no inverno a gente tem eventualmente ondas de frio, né? Ano passado não foram muito fortes, mas teve dias que o aquário chegou a 13 graus. Também não tem aquecedor lá. Então é um tanque grande, né? Os peixes sobreviveram, as plantas sem maiores problemas, né? Elas, é claro que elas vão assumindo formas um pouco diferentes, né? Nessa época que pega mais sol, menos sol e tal. Mas os peixes ficaram bem, via de regra. Com a chegada agora do verão e agora que as plantas elas cresceram muito, elas tomaram o tanque, então eu acredito que agora é que a gente está chegando num equilíbrio maior, onde a água já não fica mais verde, a água está cristalina, como eu mostrei no último short esses últimos dias. A filmagem não é um pouco difícil, porque exatamente bate muito sol, dá muito reflexo, mas dá para ter uma ideia. A água agora está completamente transparente. A minha única preocupação lá é uma manutenção, um cuidado, né? E às vezes eu estou suplementando com minerais, por exemplo, para equilibrar o KH e o GH, assim como o pH. Então eu entendo que isso é muito importante e ali eu estou interferindo. O que contradiz um pouco, né, aquelas ideias do Father Fish, que diz que a gente não precisa esquentar a cabeça com isso também, que o peixe se adapta desde que esse pH, o pH, por exemplo, não fique oscilando, né? Mas eu procuro ali manter um pH alcalino, um pH de pelo menos 7,5, né? Já que eu só tenho lá molineses e guppies que gostam de um pH mais alto e que precisam também de um GH e de um KH maior também. Então eu estou fazendo testes, né, frequentemente, e reposição de minerais, né, para manter esse GH, além de usar, né, um pouco de concha moída já no fundo do aquário também, para ajudar a manter esse pH equilibrado e também, né, já liberar um pouco ali de cálcio, mas enfim, então essa experiência ela está sendo, eu entendo, até o momento bastante bem sucedida e já passado mais de um ano, né? Então o aquário já amadureceu. Por outro lado, em meados do ano passado também, já mais para meados de 2024, eu tentei fazer uma outra experiência. Quando eu comecei a acompanhar mais de perto, com mais frequência, esses vídeos do Father Fish, tentei criar um aquário exatamente ou mais próximo possível daquilo que ele defende, das ideias dele. Nesse aquário eu tive, a princípio, parecia que estava indo tudo muito bem. É um aquário pequeno, um aquário que eu mantinha num balcão, numa varanda que eu tenho. Só não pega sol direto, mas pega uma luz, né, bastante intensa, luz natural. Mesmo assim eu tinha uma lumináriazinha.
eu tinha um filtro, um pequeno filtro interno, lá eu tinha também termostato, aquecedor com termostato. A ideia ali então era montar esse aquário natural, como tem até vídeo também mostrando essa montagem. O que eu fiz basicamente? Eu coloquei terra adubada e humus de minhoca numa primeira camada, cobri com areia, coloquei bastante plantas, né, e os peixes. A princípio estava dando muito certo. Coloquei guppies ali também, a princípio. Eles começaram logo a reproduzir, daqui a pouco já tinham vários filhotes nadando pelo aquário, e até que, passado algum tempo, mais ou menos, não chegou, se não me engano, a 2 meses, os parâmetros também eu estava conseguindo manter, de pH em torno de 7,5, e tudo mais, estava indo aparentemente tudo bem, tudo muito bem. Próximo de 2 meses ocorreu que começou a primavera, e aqui em Campo Grande, quando normalmente nos meses de agosto, setembro, no início da primavera, chove muito pouco e faz muito calor, geralmente uma época de baixíssima umidade do ar. Nós tivemos esse ano, dizem que chegou a 10% de umidade relativa do ar, e com isso houve esse aumento brusco da temperatura. Como esse aquário ficava numa varanda, e um outro fato que eu acho que foi determinante para essa experiência não ter sido bem sucedida, é que o aquário ele era muito pequeno. Era um aquário de 40 centímetros por 25 por 25, se não me engano, um aquário de mais ou menos 25 litros. E então, um aquário tão pequeno assim, a tendência é que havia uma oscilação de temperatura. A oscilação para menos, o termostato compensava, né? O aquecedor com o termostato compensava. Mas quando houveram esses picos de calor, teve dias da temperatura chegar a 34 graus. E foi exatamente num dia desses que, de um dia para o outro, nesses dias em que começou essas altas temperaturas, eu tentei até colocar algum dispositivo ali, colocava, né, tinha tampa de vidro, colocava aqueles geloques em cima do aquário para poder não deixar a temperatura subir demais. Mas já nesses primeiros dias de altas temperaturas, houve um dia em que, de repente, todos os peixes já não estavam mais vivos. De um dia para o outro eu perdi todos os peixes. E aí eu corri para, primeira coisa, verificar os parâmetros. A água estava extremamente ácida, os níveis de amônia altíssimos, né, naquele teste normal que a gente usa, né, estava verde escuro, a amônia. Então, e o que acontecia? Lá no substrato, né, entre aquela camada de humus de minhoca e terra adubada que eu tinha, né, e a areia, como se tivessem criado sulcos, né, onde parece que passou, né, a tendência, assim, como é que eu entendo o que aconteceu ali, né? Até estou relatando isso para de repente ver se outras pessoas tiveram essas experiências. Um tempo atrás eu tinha visto um vídeo de um aquarista mostrando que ele tinha colocado humus de minhoca no aquário, e num aquário grande inclusive, e que deu esse problema, e de repente aquele material todo parece que ele fermentou e veio à tona. Inclusive ele teve também perdas grandes e tal. Então o que eu consigo entender é isso. Parece que aquele material que estava ali embaixo, talvez a partir da elevação da temperatura, não sei, ele fermentou e veio à tona, né? E aí eu perdi todos os peixes, né? E eu realmente desisti,
dessa experiência, eu desmontei esse aquário, né, ele está lá parado, e realmente o que eu consigo perceber, o que eu consigo entender daquilo que aconteceu é que houve uma soma de fatores, né? Talvez eu tenha colocado esse substrato fértil aí, esse humus de minhoca em uma quantidade maior do que deveria, aliado ao pequeno tamanho do aquário, aliado à elevação repentina da temperatura. Eu entendo que houve aí uma combinação, infelizmente, que levou a esse desastre. Então eu queria hoje aqui estar relatando exatamente essas duas experiências. Uma que está sendo muito bem sucedida e uma que foi muito mal sucedida, né? E infelizmente, né, com a perda dos peixes e tudo mais. A gente segue, vamos dizer assim, nessa experiência do autociclante lá, que está dando muito certo. E agora, com isso, eu não entendo que então as ideias do Father Fish estão equivocadas, né, que isso é inviável. Eu entendo que eu fiz alguma coisa errado ali, né? E basicamente o que eu consigo concluir é isso: para se montar um aquário natural, né, seria necessário, eu imagino, um aquário de pelo menos 100 litros, né, ou mais, talvez de preferência um aquário de 200, aquele padrão, né, 1,40 m, 50, para você conseguir montar esse equilíbrio. Eu tenho um aquário dessas dimensões também, que tenho até outros vídeos onde eu mostro, né, que é um aquário plantado, um aquário que está indo também muito bem, que eu tenho adotado alguns desses princípios do Father Fish nele. Tenho usado muito pouco a fertilização líquida, as plantas estão desenvolvendo bem. Lá eu coloquei substrato fértil, embora seja, né, não esse que ele recomenda, essa lama que ele recomenda, né, ou até humus de minhoca e tudo mais, eu usei um substrato fértil próprio para aquários, né, e lá está indo bem. No próximo vídeo eu até mostro como é que tem evoluído aquele aquário, que foi o meu primeiro, está montado há mais de 4 anos. Eu só desmontei e montei de novo por ocasião da mudança 1 ano e meio atrás. E então por hoje é isso, né? E esse aquário aqui, que também agora está montado há quase 4 anos, né, que também passou por essa questão de montar e desmontar só na mudança, e que está muito bem. Inclusive já tem um bom tempo que eu não tenho perdas nesse aquário. Também não introduzi mais nenhum novo peixe já há um bom tempo, e o último que eu introduzi foi o Deleuze, foi o Polypterus deleuze, que já está aqui há mais ou menos uns 4 meses a 5 meses, e está muito bem, né? Tá ele aqui, enorme aqui, já com uns 20 centímetros, e foi o último morador a entrar aqui. E no mais, a gente vai seguindo nesse aqui, né, usando todos esses recursos de TPA, de reposição de minerais, para que a gente também mantenha um equilíbrio, mesmo sem ter plantas naturais ou substrato fértil, coisa assim, né? Então por hoje seria isso. Eu faço esses vídeos com o intuito de troca de experiência, de apresentação da minha experiência como aquarista. Não sou profissional da área, não estou aqui ensinando aquarismo, eu estou querendo trocar experiências, ok? Muito obrigado e até a próxima.